Sejam todos, todas e todos muito bem-vindos a esse canal. Eu tô aqui hoje gravando o primeiro vídeo desse canal que para mim vai ser assim muito importante. Eu já estive aqui na internet antes. O meu primeiro canal, infelizmente, ele ia muito bem. Eu falava sobre dieta, eu emagreci 60 quilos e eu queria ajudar outras pessoas a emagrecerem também. Queria progredir com o canal, como todo mundo que faz um canal. Eu tinha muitos planos, sabe? No meio do trajeto, eu mostrava muito a minha rotina, né? E mostrava muito a minha vida. E quando você mostra a sua rotina e a sua vida, eu, pelo menos particularmente, eu acho que a gente precisa mostrar também o que passa aqui dentro, né? Quem somos nós de verdade, né? Ao invés de ficar fazendo aquele conteúdo só para agradar, só para ganhar seguidor. E aí foi quando eu confrontei. Nossa, eu acho que há muito tempo assim eu não tinha me deparado de verdade com o preconceito. E foi nesse momento que eu me deparei com o preconceito, que meio que caiu a ficha da onde eu estava. Que a gente entra aqui na internet achando que aqui é um mundo milagroso, achando que a nossa vida vai mudar, achando que vai ser sucesso, que você vai encontrar muitas pessoas que pensam como você, que você vai poder expor suas opiniões. Só que o problema é quando a gente entra de uma maneira e de repente a gente sente a necessidade de falar algo e quando esse algo é falado, você é rejeitado. E chegou uma hora, eu vou fazer outro vídeo, que eu quero explicar para vocês direitinho o que aconteceu no canal. E toda a história de tudo mesmo. Aí vai ter que ser um vídeo específico. Nesse primeiro vídeo, eu quero falar para vocês o porquê que eu estou fazendo esse canal. Então, voltando lá. Chegou uma hora que eu senti a necessidade de falar sobre religião, sobre política, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de me informar com qualidade. Eu não assisto televisão aberta, eu só assisto jornalismo independente. E quando você consome conteúdos de jornalistas independentes, você fica sabendo de tudo que a mídia, a grande mídia, esconde. Então eu falei sobre política e eu também falei, a primeira coisa que eu falei, que o canal deu uma flopada, porque, eu ganhava assim 20, 30 seguidores por dia, 30 inscritos, tinha vezes que eu ganhava 60, o canal tava indo muito bem comigo, falando de dieta e mostrando a minha vidinha. Quando chegou a hora que eu falei que eu era ateia, que eu não acreditava em Deus, que eu não tinha religião, aí eu já perdi alguns inscritos. E na época eu queria muito monetizar, na época minha realidade não estava nada fácil, e hoje eu sei que o mundo não, o Brasil em primeiro lugar, assim, até onde vai o meu conhecimento, foi um dos países assim que pior abraçou a sua população durante aquele período lá que teve que ficar todo mundo resguardado. Então, eu tava passando uma situação muito difícil, eu queria monetizar. Daí eu, gravando, falei normal, peguei e falei que eu era ateia, porque eu percebia nos comentários que tinham muitos religiosos lá. E era muito... Ai, que Deus te abençoe. Ai, que não sei o que. E eu sou uma pessoa que eu não sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa de atitude. Eu não sou aquela pessoa que fica orando. Eu acredito que nós, como seres humanos, a gente não tem que ficar pedindo nada para o invisível, não. Porque mesmo se ele existir, cara, ele já te deu a sua cabeça pensante, o seu raciocínio, para você mesmo tomar suas decisões, para você mesmo correr atrás de soluções.
Então, aquilo meio que estava me incomodando um pouquinho, porque eu estava sentindo que o tipo de conteúdo e o tipo de pessoa que eu sou não estava casando muito com o tipo de inscrito que estava entrando. Mas tudo bem, passamos por essa etapa e eu continuei com muitas seguidoras. Quando chegou a eleição para presidente, e nessa época eu estava muito alienada, porque eu lembro que o meu marido assistia muito Jovem Pan. E engraçado que eu assistia e meio não, né? Eu não concordava com as coisas que eu via, porque não era a realidade que eu via aqui fora. Aí eu falava assim, nossa, mas como assim, né? As pessoas falando assim que o povo tava com vitimismo, ai, todas aquelas coisas. E eu olhava a situação real, por exemplo, assim, de você ir no mercado, pagar R$ 15 num frasco de óleo, pagar R$ 13 num feijão, não pagar R$ 80 num quilo de carne, né? Porque durante aquele período lá, a gente aqui ficou sem comer carne, sabe? Teve uma época que eu e o meu marido, a gente não tava comendo nem ovo. A gente tava comendo arroz e feijão puro. O que a gente passou durante aquela época, a gente sabe. Então eu fui abrindo os olhos dele, abrindo a mente dele e fui agregando outro tipo de jornalismo dentro da minha casa, porque eu não ia ficar do lado daquele cara que estava no poder, vendo a situação que a gente estava. Só que eu não falei de política antes do resultado da eleição. Eu falei depois. E bem assim, ainda timidamente, né? Eu lembro que eu fiz um vídeo inteiro e tal, e no final do vídeo eu falei que aquele era um dia muito feliz pra mim, porque a gente percebeu que a nossa população não aceita mais misoginia, não aceita, entre aspas, né? Porque metade da população ficou do lado daquele cara e eu acredito até que tá até agora, mesmo com tudo que já foi descoberto e tudo mais. E aí que ficou esquisito de verdade a situação. E depois foi que veio cair minha ficha que aquele público evangélico que ficava no meu canal era bolsonarista. Então, assim, e não só o público, né? Como o algoritmo também não me ajudou de maneira nenhuma. Ele passou a não distribuir mais os vídeos e tal. E eu tinha um plano também, eu tinha muita vontade de fazer um canal que falasse sobre criminologia, sobre história e tal. E aí, naquele momento, eu peguei e falei assim, acho que agora é a hora, né? O que eu vou fazer? Vou trancar todos os vídeos de dieta e tal, porque aquele pessoal já não tava mais me seguindo, né? Aquele pessoal tava do lado do inominável. O povo da fé, né? Fica do lado dos exterminadores de futuros. Aí foi naquela hora que eu peguei e falei assim, bom, então eu vou colocar o outro canal para funcionar. Só que aí o canal flopou de vez. O YouTube não mandava vídeo para ninguém e meus inscritos também não assistiam. Poucas pessoas continuaram assistindo. Eu lembro que eu tinha uma inscrita que me dava muita força. Ela comentava e ela falava para eu continuar e tal. Só que chegou uma hora, porque eram vídeos que davam muito trabalho. Quando você vai falar sobre um crime, você passa dias pesquisando. Aí depois você passa dias para fazer roteiro e depois você passa um dia inteiro para conseguir gravar. E depois você tem que editar, e é vídeo pesado, é vídeo muito longo. E eu não tinha muita condição de estar fazendo vídeos assim, mas eu queria continuar trabalhando com a internet, né? Só que aí, e também tem parte de família também, porque as famílias se dividiram e tudo, né? E aí tinha tudo isso. Daí eu acabei que parei de gravar. Também tinha uma pessoa que ficava me perseguindo através do canal, tudo que eu postava, essa pessoa ficava sabendo da minha vida, então ela me ameaçava e tudo, uma pessoa do passado do meu marido. Aí o que chegou uma hora que eu peguei e falei assim, e não, e esse estresse generalizado na pessoa, porque era aquela coisa, se eu fosse gravar eu tinha que pensar no que eu ia gravar, porque se fulana ver, vai me ameaçar. Se eu quiser gravar em algum lugar, ela vai saber onde eu tô indo. Aí se eu quiser gravar... Gente, virou assim uma dor de cabeça o canal pra mim, porque eu não conseguia gravar. Eu e o meu marido também, a gente morava numa casa extremamente pequena, abafada, então era muito difícil.
para eu conseguir gravar. Isso foi me dando uma depressão, um desânimo muito forte. E chegou uma hora que eu peguei e falei assim, cara, eu não vou mais gravar nesse canal. O que é lamentável, porque assim, faltava muito pouco para monetizar. Mas assim, deu tudo errado. E depois eu já, sabe assim, quando você não tem mais ânimo para fazer. Você pensa em gravar um vídeo, na hora que você vai, ai, aí eu ficava deixando para depois, para depois, para depois, e acabou que eu larguei para lá o canal. E aí eu peguei e falei assim, cara, eu não quero ficar parado, eu quero gravar. Só que eu quero um cantinho que seja só meu e dos meus inscritos. Porque o que que acontece também? Você quer gravar uma coisa e você não pode gravar porque fulano vai ver. Você quer gravar outra coisa e você não pode porque ciclano vai ver. Aí você quer dar uma opinião, aí você não pode porque fulano de tal não gosta. Então, para eu ficar em paz com as pessoas da minha vida pessoal, em paz comigo mesma, eu quero continuar trabalhando na internet. Sim, tô falando para vocês desde o início quem sou eu, para depois não vir críticas e nem Deus te abençoe. E se vocês quiserem também mandar um Deus te abençoe, eu sei que é de coração e eu sei que quando um cristão de verdade, ou uma pessoa que nem precisa ser cristão, mas que tem fé de verdade, quando ela fala um Deus te abençoe para outra pessoa, ela tá dando toda a bondade do mundo dela para aquela pessoa nessa frase. Agora, quando vem aqueles Deus te abençoe pra me injuriar porque sabe que eu sou ateia, aí, cara, ó, eu parei de ir em lugares, parei de frequentar casas de familiares, parei de por causa desse negócio das pessoas quererem me evangelizar. Isso é uma coisa que me tira do sério, porque, cara, isso tem a ver com direito. Eu tenho todo o direito de ser ateia. Eu não tô fazendo nada pra ninguém, não tô atrapalhando a vida de ninguém. Cara, eu estudei a Bíblia, sabe? Eu pesquiso muito sobre história, sou pesquisadora comportamental. Eu comecei com pesquisa de comportamento. E durante o passar do tempo, a gente vai pesquisando, a gente vai chegando em outras pesquisas, porque o comportamento do ser humano tem a ver com religião, tem a ver com política, tem a ver com etnia, tem a ver com tudo isso. Isso é assunto de cidadania. Então, assim, eu tenho todo o direito de não acreditar numa coisa que eu já fui lá descrafunchar para eu ter a minha opinião formada. Porque esse negócio de, eu tenho um pastor, é para ovelha. Eu não sou ovelha. Eu posso ir sozinha, ler sozinha e tirar minhas próprias conclusões sozinhas. Entendeu? E é o que eu falo para todo mundo que quer enfiar na minha cabeça que existe um Deus. Eu falo, gente, lê a Bíblia. Vai lá e lê a Bíblia. Mas não leia com fé. Você tem que ler de fora. Tem a sua visão de fora da história. E é o que eu falo sempre pra minha irmã mais velha até, porque ela tem a fé dela e tal. E às vezes quando eu tô falando alguma coisa, ela fala, Lívia, mas... Aí eu falo pra ela, calma, tá? Isso não tem nada a ver com a sua fé. Sua fé é sua. Eu tô falando do Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia não tem nada a ver. Não tem nada a ver com esse Deus do amor que as pessoas pregam, tá? Jesus, sim, Jesus foi aquela pessoa que veio e quis fazer o bem, quis mudar o que Deus tinha plantado na cabeça das outras pessoas. Mas aí a pessoa vai ter que ler a Bíblia para saber, né? E quem é que quer ler 66 livros, né? Quem é que quer ler, né? A pessoa, além de gostar de ler, tem que comer livro e tem que ter muita intenção naquela leitura. Senão ela não aguenta. Até porque é fortíssima. A Bíblia, assim, são livros fortíssimos. Então, assim, a pessoa não lê e quando tem uma pessoa que realmente vai, que estuda, aí a outra pessoa quer ficar debatendo, mas tudo bem, cada um tem uma opinião. O que eu quero deixar claro aqui é que eu sou assim e eu vou continuar sendo assim. Eu não vou vir aqui colocar uma máscara para vocês e fingir que eu sou de outra forma, tá? Então, eu tava há muito tempo já planejando sentar aqui, fazer esse vídeo e tudo, só que eu tive crises de ansiedade, porque eu também sou borderline,
que eu também vou fazer um vídeo específico só sobre isso, para explicar para vocês sobre esse transtorno, para explicar para vocês, para desmistificar muitas coisas, porque, cara, tem gente que compara É com um psicopata. o borderline, não tem nada a ver, sabe? Eu sou uma pessoa que eu detesto preconceito, tanto que você pode ver que eu já cheguei falando bem-vindo a todos, todas e todos. Então, assim, eu não tenho preconceito com vocês, não quero preconceito comigo. E eu vou trazer muito conteúdo aqui que também tem a ver com esses tipos de assunto. Então, assim, vocês já sabem que eu sou assim. Eu sou progressista, eu sou preta e eu sou ateia. Aqui eu vou mostrar como é a vida de uma pessoa assim como eu, porque essas pessoas existem. Nós estamos aqui, tá? Não é só as loiras de 1,80 m e olhos azuis, que mal representam o meu país, mal representa o nosso país. Ontem eu fiz uma postagem no Insta que eu tenho sobre política, falando que a blogueira mais famosa do nosso país é loira e estadunidense. Aí dá para você entender por que falta comida no prato das seguidoras dela e sobra no dela. Toda hora fazendo tour em mansão, é mansão nos Estados Unidos, é mansão aqui, é mansão na Europa. Gente, acorda, tá? A gente precisa de pessoas reais, pessoas do povo aqui na internet, mostrando realidade. Porque a realidade é muito diferente desses tour de mansão que o povo faz. A realidade do povo é outra e eu vou mostrar a minha realidade, que é a da maioria das pessoas desse país, tá bom? Pessoas humildes, tá bom? Que vão atrás dos seus direitos, que não se conformam com essas coisas todas que o capitalismo traz pra gente, e é tudo isso, gente. Eu sou esse caldeirão mesmo, eu não tenho como fazer um canal nichado numa coisa só, porque eu sou a mulher dos 1.300 assuntos importantes. Eu não gosto muito de ficar enchendo linguiça com assuntinho. Eu gosto de falar sobre coisas importantes. E aí também vai ter os vídeos de rotina e tudo, né? Que também são muito gostosos de gravar. Mas toda vez que eu tiver um assunto polêmico para falar, eu vou sentar aqui na minha mesinha e eu vou falar. Tá bom? Então, eu sou a Lívia Cuoso, desse canal aqui, Vida de Ateia. Sou uma mulher extremamente progressista e é isso que eu gosto de ver. Eu gosto de ver democracia de verdade, democracia para todos. Eu gosto de ver não, né? Eu gosto de sonhar com isso, né? Porque para algumas parcelas da população, da sociedade, a democracia não chegou. E isso é muito triste, né? A gente vai falando sobre tudo isso e mostrando um pouquinho da minha vida também, até mesmo para as pessoas saberem que o ateu não é aquela pessoa que não sabe de nada, não é aquela pessoa que escolheu não acreditar em Deus, já que não tem um depois eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Não. Geralmente o ateu, quando ele descobre que Deus não existe, ele quer soluções. E não é só para ele não, é para todo mundo, tá? Porque ficar dentro de igreja rezando é uma grande perda de tempo. Use o seu dinheiro do dízimo para ajudar alguma pessoa que está carente, sabe? Você pode pegar o dinheirinho lá que você vai dar na igreja, que você nem sabe o que se passa, e dar para uma pessoa carente. Vai comprar um alimento, alimenta alguém, sabe? Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Teve um dia que eu falei para minha irmã, eu falei assim, eu queria ter o poder de juntar pessoas para fazer o bem. Eu queria ter esse poder que os pastores têm de juntar um monte de gente para ficar dando dinheiro para a igreja. Eu queria ter esse mesmo dom de juntar um monte de gente para fazer o bem, para ir ali na praça, dar água gelada para os necessitados no calor, para dar uma quentinha, uma marmitinha para eles comerem. Como eu queria ter essa condição. Mas aí as pessoas preferem ficar acreditando no invisível, ao invés de enxergar o que é fato, o que dá para ser visto, a olho nu, aqui, e não fazem nada para mudar essa situação. Elas empobrecem enriquecendo igrejas, não conseguem, não conquistam nada na vida, sabe? Acreditam que a felicidade são coisas materiais, se tornam pessoas cada vez mais segregadas da sociedade. Eu não vejo isso como solução. Não é esse tipo de Deus que eu seguia antes e não é esse que eu escolhi seguir.
O Deus que eu escolhi seguir é o Deus que está aqui, ó. A minha consciência. A minha consciência é o meu Deus. As coisas que eu faço é o que tem de acordo com a minha própria consciência. Porque se eu fosse seguir Bíblia, eu ia fazer milhares de coisas que não condizem com a minha consciência tranquila. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês se inscrevam no canal. Curtam, comentem, compartilhem. Esse é um cantinho meu e seu. É um cantinho nosso. Pra gente falar de coisas. Pra gente falar sobre o que a gente quiser. Sem ficar pensando no que os outros vão pensar.